Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu me chamo Felipe Wood, sou analista CNPI. Número 2434, vocês podem conferir aqui em cima, né? Aqui no cantinho, né? Também conhecido como analista de valores imobiliários, tá? Credenciado pela CVM e APMEC. Então, sempre estou dando esse disclaimer, né, no início dos vídeos, né? O canal está bem no início, mas muita gente que segue esses influenciadores que não tem certificação até para fazer vídeos falando da empresa, tá? Porque acaba sendo uma exposição de motivos que leva a crer que é um relatório em vídeo, tá? Então eu sou credenciado para isso. Existem outros profissionais aí credenciados também, fazendo vídeos, relatório e tal. Então eu peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página do Instagram e comentar aí embaixo se tiverem alguma dúvida, alguma crítica ou até mesmo alguma sugestão. E eu também estou com um serviço aí, junto com um parceiro lá do Instagram, que eu deixo o link aqui embaixo na descrição se vocês tiverem interesse, né, de acompanhamento de relatórios, de valuation, de empresas aí, carteiras recomendadas, né? Tudo feito de maneira autônoma por mim, porque eu tenho esse credenciamento, tá? Então hoje nós vamos falar sobre os resultados do 4 TRI de 2022 da Itaúsa e do ano fechado de 2022. Então vamos lá. Então eu peguei aqui o relatório da administração, tá? Itaúsa tem outros documentos, né? Esse daqui não é um documento oficial, né? Que tem que ser apresentado para a CVM, mas eles botam um relatório de administração com números mais amigáveis, né? Para o investidor aí, pequeno investidor acompanhar, tá? Então eles botam aqui um relatório gerencial, né? Um relatório de administração. Então eles tiveram um lucro líquido recorrente, ó, cresceu 14%, né? Crescimento aí frente ao ano 2021. Aqui um pouquinho de valor dos ativos, porque como boa parte, né, cerca de 92% mais ou menos dos ativos, né, da participação da Itaúsa, né, na verdade dos ativos, é Itaú, tá? Que é Itube 13, né? Então, acaba que eles botam essas métricas de ativos. O ROI deles bem alto, tá? ROI 0,2% ainda crescente, é mais ou menos flat, né? 20%. Só que assim, como eu já falei em outros vídeos mais antigos da Itaúsa, ela é uma empresa de dividendos, só que hoje ela está retendo, já está retendo acho que uns 2 anos. O payout, né? O payout, que é a principal métrica, né, quando a gente olha para distribuição de dividendos com base no lucro líquido. Algumas empresas o payout não é nem muito interessante, tá? Porque a empresa às vezes tem um fluxo de caixa operacional, um FCO, superior, tá? Ao lucro líquido. Não é o caso do Itaúsa, tá? Mas às vezes o payout a gente vê acima de 100%, 110% de algumas empresas, mas é porque o FCO é acima do lucro líquido. No caso da Itaúsa, que é um banco, que é uma holding, né, que investe basicamente em banco, o lucro líquido é interessante. Você vê que o lucro está crescendo, mas ela está retendo, ela diminuiu o payout para investir em outras participações, né, que eles vão falar aqui, ó. Aquisição da CCR, de novo, né, concluiu a aquisição, já tinha investido uma parte, né, fechado aí um acordo aí de adquirir até 10,33% da CCR. Então a gente vê o valor, uma bolada, 2,9 bi. E eles financiaram aqui, emitiram uma debênture, né? Fizeram um pouquinho de alavancagem, que é bem tranquilo. Lucro líquido cresceu. Já botaram aqui, ó, melhor lucro líquido anual da série histórica. Então a Itaúsa tá indo bem, tá? Remuneração de acionista, a gente vê que eles remuneraram um pouquinho, 4 bi, mas a gente vê que quando a gente pega aqueles somando, né? Aqueles dividendos que a gente pega aí ao longo do ano, pingada, é pequenininho, né? 2 centavos, o pessoal chora. Mas somando, dá até um valor legal, tá? Nesse 22, ó. Zero. Passou, deixa eu travar aqui o áudio aqui do computador. 0,42, né? Líquido por ação. Ó, 12% superior. E bonificação. A bonificação, às vezes o pessoal olha muito para a bonificação, inclusive tem analista que fala, mas é meio irrelevante, tá? Porque isso aqui é um patrimônio que já estava englobado, né? Lá no balanço patrimonial. E ele só tirou do balanço da empresa e jogou para o acionista. Não muda muita coisa, tá? Você está emitindo novas ações, está botando em circulação, afeta o preço. Não muita coisa. O yield deles, a gente vê, ó, um yield até interessante. E isso aqui vai disparar lá para 2025, 2026. Estou sempre falando isso, tá? Porque eles vão reduzir esses investimentos, a aquisição. Também tem aqui o JCP. Então o pessoal às vezes compara isso aqui, a renda fixa está pagando aí, né? Vou botar aqui, barra renda fixa, RF. 12% ao ano. Só que não se compara, tá, pessoal? Renda fixa com renda variável, porque renda fixa tem desconto de imposto de renda, né? Tem IR. Você não consegue investir recorrentemente com essa taxa, então vai ter momentos que o ciclo econômico vai baixar a taxa de juros. Esse yield aqui, normalmente, né, não estou falando que é o caso agora, é acima da inflação, renda fixa. Você não é o lucro real, tá? Isso aqui é o lucro nominal. O yield on cost, tá? Que eu já falei isso em outros vídeos, né? Que é o yield com base no valor que você investiu lá atrás, que vai crescendo ao longo do tempo. Se o lucro líquido da empresa for crescendo, o LPA vai crescer, né? Lucro por ação. E o dividendo por ação também, que é esse dividendo que a gente viu, também vai crescer. Logo, o seu yield on cost, né? Você pagou um preço lá atrás, que pagava um dividendo menor, e agora está pagando um dividendo maior, vai crescer. Então esse yield aqui é reflexo do passado, tá? Então a tendência é crescer o dividendo no futuro.
Alienação de ações da XP, né? Como ela tem participação lá no YouTube, ela também ganhou um pouquinho de ação da XP aí, está se desfazendo, não é uma participação que eles tendem a ficar. Tá? Eles estão com um gerenciamento de dívida aí, que eles fizeram aí com essas emissões de debênture, né? Aí pagaram 1,8 bi de dívida. Alongaram também, ó, prazo da dívida. E aqui a gente vê, aqui já fala, ó, endividamento também, ó, concentração de vencimento 2025. Mais um norte aí que tanto eles vão aumentar o payout em 2025, vão parar de adquirir empresas, né, reduzir essa participação aí de outras empresas, né, que eles estão tentando diluir a participação do Itaú, que é muito grande ainda no portfólio deles, como o endividamento deles vai reduzir a partir de 2025. Então a tendência é melhorar. Aí fala um pouquinho de ESG e tal. Aqui tem mais um pouquinho, algumas métricas, que é basicamente o que a gente já viu, né? Mensalidade de administração, vai falando, resultado excelente, ó. Mesmo com economia do Brasil. Aqui foi o ano fechado, né? Aqui eles botaram o ano fechado, porque o quarto tri parece que não veio tão bom, né? Mas aí foi provisão, os bancões tiveram problemas aí de PDD. O Itaú foi um dos que menos sofreu, tá? O ano de 2022 representou desafios, blá 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 blá. Realizamos o aporte de 800 milhões, quase, né? Oferta de ações da Alpargatas. Eles fizeram, aumentou a participação da Alpargatas, né? Que a Alpargatas ainda não dá um retorno tão bom, tá? O qual captou 2,5, a Alpargatas, tá? Captou 2,5 para entrar a participação dessas HOTS, tá? HOTS, não sei como se pronuncia, 49,9%. Que é uma marca interessante, tá? Eu já analisei a Alpargatas há algum tempo também. A marca norte-americana de calçados sustentáveis. Eu gostei dessa empresa, tá? Alta penetração em canais digitais. Ampliaram a presença no segmento de infraestrutura. Então eles estão diversificando, tá? Os segmentos, na CCR, que é um player bom. O Itaú Unibanco, maior ativo do portfólio. Apresentou resultado sólido e tal. Mas eles não estão falando aqui no quarto tri não, né? ECG, vamos passar adiante. Aqui são as participações, até embaixo aqui, né? Itaú, XP, mas XP eles estão alienando, Alpargatas, eles aumentaram a participação. A Dexo veio bem forte aí com um ciclo de commodities favorável, agora CCR. A EG Saneamento também eles entraram, mas acho que nem 2%, tá, de participação que eles ainda têm, né, em relação ao portfólio deles. Copa Energia e NTS, que é de gás, tá? Essas participações são bem pequenininhas, tá? Aqui eles falam da alocação eficiente, a gente já viu, falou ali da HOTS, né? HOTS. CCR, eles fizeram aquisição. XP, eles estão aqui ó, alienando, né? Alienou em março, julho, outubro, novembro. Ainda tem 6,55%, tá? No capital da XP. Então eles ainda tem uma participação alta aí na XP. O mercado está de baixa, né? Então vocês podem ver, eles alienaram até novembro, né? Como a Selic subiu, o Fed também subiu a taxa básica de juros lá no exterior, essas empresas de crescimento, que é o caso da XP, caíram muito. Então, de repente eles vão alienando aos poucos, quando voltar um pouquinho melhor, né? Até aqui, ó, preço médio de venda, ó, eles venderam no patamar alto, tá? Ó, tanto em 2021 como em 2022. Aí eles pararam de vender, provavelmente, por conta dessas baixas aí das ações, né? Já tem muita ação, né? Muita ação. Começaram com 15%. Aqui estava sendo um tradezão, tanto para o Itaú como para o Itaúsa, né? Aqui eles botam um pouquinho do relatório gerencial. Não mostra a participação, mas a gente vê que o CCR ainda, ó, vindo negativo no quarto tri. No ano também, ó. O setor não financeiro, a gente vê que o Itaú é o que vem a maior parte da receita, 2,7, e no ano 11,1. No ano cresceu, até no quarto tri também cresceu, tá? Mesmo com as provisões aí. XP caiu porque eles estão segurando um pouquinho. Até que em 2022 é que a gente vê que no ano eles conseguiram capturar uma receita aí desse trade. Se é trade, de repente é um pouquinho de participação aí de dividendo que eles recebem, né, como é holding. A Alpargatas a gente vê que sofreu bastante. Mas eu acho que a Alpargatas, apesar de estar sofrendo, eu acho que essas aquisições aí que eles fizeram agora é bem interessante. A Dexo a gente vê que teve um cenário mais forte em 2021. O quarto tri também veio mais fraco. A de saneamento ainda não está vindo com resultado forte, então a gente vê que, apesar de eles entrarem nessa participação, os resultados ainda não são tão fortes. NTS sim está aumentando, mas no quarto tri veio fraco. Aí teria que destrinchar empresa por empresa para ver como é que tá. A Copa Energia veio mais forte também nesse ano, no trimestre também. E tem outras participações aí. As despesas, né? Às vezes o pessoal fala muito do desconto da holding, mais abaixo a gente vai ver. As despesas do Itaúsa, acaba que corrói um pouquinho desses descontos. A gente vê que eles têm umas despesas próprias, tá? Despesas operacionais, ó. Outras despesas operacionais. Aqui veio positivo, né? Que é a equivalência patrimonial, na verdade, né? Aqui não. Aqui é equivalência patrimonial, mais ou menos. Como é uma holding, tá aqui a equivalência.
Mas aqui outras despesas, né? Despesa tributária, de hold, despesas administrativas. E o resultado financeiro a gente vê que disparou, né? Porque a empresa se deu uma alavancada, por isso consumiu a dívida. Mas a gente vê que mesmo assim, o lucro crescendo. No quarto tri, o lucro caiu um pouquinho, porque tiveram alguns impactos aqui na Dexco, né? Caiu o resultado do quarto tri, na Dexco, na Alpargatas também. A própria Aegea Saneamento veio um pouquinho mais fraco. NTS veio bem mais fraco, né? NTS eles têm uma participação bem grande também, né? Comparada com as outras empresas aqui que não é setor não financeiro. Então, impactou aqui, né? E o resultado financeiro veio um pouquinho mais forte contra essa alavancagem, né? Frente ao quarto de 2021. Mas o desconto da holding que eu estava querendo mencionar, ele às vezes não é muito real, tá? Porque se você pegar aqui, eles têm despesas próprias, tá? Despesas administrativas, que a gente vê que cresceu 18%, né? Tanto no quarto tri como no ano, despesas tributárias também da holding. Tem alguns impostos aí diferenciados para holding. Aqui eles botam aqui o lucro, resultado não recorrente, né? Tem uns resultados aí não recorrentes. Veio um pouquinho mais forte aqui no quarto tri, né? Também impacta. A gente vê que o ROI deles médio sobre o patrimônio líquido, bem tranquilo, mas despencou, né, no quarto tri. Por conta dessa queda aí de algumas empresas dentro do portfólio. Não foi do Itaú, basicamente, né? Eles até destrincham aqui um pouquinho, ó, no ano. No ano foi tranquilo, né? Ó, maiores spreads, Itaú, melhora no mix de receita. Aumento de inadimplência, a gente já viu isso daí, né, no Itaú. Perdas esperadas com operação de crédito. Alpargatas sofrendo bastante, né? Ó, impactado pela queda de demanda no Brasil e maiores despesas comerciais de marketing. Aumento. Mas eles tiveram uma receita aí no repasse de preços da Havaianas, né? E volume de vendas crescente no mercado internacional também. A Dexo. Eles têm um payout alto, tá, Dexo? Esse payout daí é por conta da Itaúsa, eu acho, né? Porque repassa muito para Itaúsa. Apresentou crescimento da receita. Mas eles tiveram queda na demanda e no volume de vendas, né? E aumento dos custos, né? Aqui é o CPV, né? Que impactou na margem bruta, tá? Então o CPV da Dexo pesou, por isso que a gente vê ali que margem bruta, margem caiu, né? Por conta disso que a Itaúsa não teve uma receita tão forte da Dexo. Aqui a CCR teve um impairment, né? Impairment parcial de ativo relacionado à concessão. Então, impairment por quê? Porque talvez eles não vão ganhar aí uma receita decorrente desse ativo aqui, e aí tiveram que colocar como um prejuízo contábil, né? Não é que saiu do caixa, mas é algo que eles já vão ter que provisionar. E aí por isso que também veio fraco na CCR. A Aegea Saneamento ainda está meio pré-operacional, né, para Itaúsa, né? Ó, apresentou retração, porque tem um aumento de endividamento das despesas financeiras, por conta da taxa básica de juros. Então, o resultado financeiro aqui pesando na Aegea, né? NTS, dividendo, né, que eles conseguiram aí receber um dividendo alto. Copa Energia, crescimento forte do EBITDA e lucro, redução de custos, parceria comercial, captura de sinergia com a Liquigás. Então a gente tem parceria aí com a Liquigás. Despesa financeira pesando. Então tu vê que Itaúsa, quando a Selic cair, eles tendem a melhorar um bocado, né? Porque essas empresas aí, apesar de não ter uma participação tão relevante na companhia, a gente viu que fez o lucro deles cair um pouquinho no quarto tri, né? Resultado do XP, método de equivalência patrimonial, né? Então aqui a equivalência patrimonial é aqui em cima, tá? Basicamente, ó, outras receitas ou despesas, né? Eu tava vendo aqui com calma, achando que era despesa, não, isso aqui a gente vê que a alienação aqui veio forte. Por isso que a empresa também veio subindo, né, o resultado. Resultado próprio, a gente vê aqui despesas operacionais. 167. Despesas tributárias. Ó, impostos de PIS e COFINS sobre a declaração de JCP pelo Itaú Unibanco. E ganho de capital na XP, né? Então, esse despesa tributária é por causa de ganho de capital, acho que basicamente, né? Resultado financeiro, aí a gente já viu despesa de juros das controladas também, lucro líquido, enfim, vamos lá. Aqui falando mais um pouquinho, reconciliação do lucro líquido, e eles fizeram aqui um programa de demissão voluntária, né? Daqui dentro do Itaú, né? Teve um impactozinho aqui, mas tende a melhorar a eficiência, né? Aqui itens não recorrentes, né? Então parece que teve bastante não recorrente aqui, né?
das companhias, né? No quarto tri, enfim. Alavancagem. Aqui eles têm um patrimônio líquido bem alto, né? 87% aí patrimônio líquido, 13% passivo. Mas eles estão com uma dívidazinha altinha, né? 6,4 aqui de debênture, um pouquinho de dividendo a pagar, né? Que entra como passivo, né? É obrigação, não é dívida. E contingências tributárias, nada demais, né? A gente vê que com a dívida aí, ó, a prazo médio de 4 anos e 7 meses, que fecha mais ou menos naquela faixa etária, né? Que a gente viu aqui, ó, uma dívida baixa aqui em 2025, que tem uma terceira emissão aqui pesando. O resto é bem alongado aí ao longo do tempo, né? E o custo pesando agora por conta do CDI acompanhando a Selic, né? CDI mais 1,61%. A agência de rating classifica muito bem, né? A gente vê que tem muito patrimônio, né? A empresa, né? O fluxo de caixa fica muito complicado ali a analisar fluxo de caixa de banco, né? Itaúsa é basicamente Itaú, né? Mas eles até destrincham um pouquinho aqui o que é provento do setor financeiro que eles recebem, o que é do setor não financeiro. Então a gente vê aqui que já está começando a entrar um valor razoável, tá? Por trimestre, né? Ó, a alienação da XP que pesou bastante, né? Positivamente. Aí entrou um pouquinho de caixa de emissão de debêntures, aí proventos pagos, amortização de juros, né? Pagou uma bagatela de juros, né? 2,9. Já comprou pouquinho, né? Itaú não estava comprando muito. Aí investiu dinheiro lá na Alpargatas e a aquisição da CCR está em 2,8. Então tu vê se a empresa não tivesse feito essa aquisição, não tivesse pagando, né, isso daqui, porque eu acho que eles poderiam segurar um pouquinho mais, né? Mas para poder abater essa dívida, né? Porque se vai investir, eu acho que melhor poderia segurar. Aí esses juros também não estaria pesando tanto, né? Não precisa comprar esse pouquinho também de nada, né? Então a empresa ia ter um dinheiro aí, uma liquidez absurdamente alta, né? E aí esse yield tende a crescer no futuro, né? A gente vê aqui que somando, a gente vê que eles somaram aqui 2021, né? Que foi declarado, mas para pagar em 2022, né? Somando tudo que foi pago aqui em 2022, né? Data de pagamento. Não, aqui é 2022, tudo pago, né? Mais de 2023, que eles já declararam no ano anterior, a gente vê que vai ter um yield alto, tá? Então, só que para quem acompanha, carrega a posição, né, de um ano para o outro, a gente vê que o yield vai até crescer um pouquinho, né? 5,9 aqui, se você somar tudo, né? 6,9 e 5,9 o valor líquido por ação. Na verdade é 5,9, né? Eles botaram lá para iniciar 6,9, mas é o valor bruto, né? Na verdade o yield aqui por volta de 6%. Não é um yield ruim, tá? Não é o melhor dos mundos, mas às vezes o pessoal quer só comprar empresa com base no yield. Então se vocês olharem aqui, ó, o yield histórico, em 2019 tá 8,5, ela nunca teve um yield tão alto, porque isso aqui varia conforme o payout, ó. A 2020 segurou por conta do pico da pandemia, 2021 segurou mais. Agora que vai voltar a subir um pouquinho mais, né? Pegando aqui o que foi declarado e pago 2022, vai subir um pouquinho mais. Não está com yield ruim, mas a tendência, como a gente viu ali, a dívida, a desalavancagem, a empresa melhorar, lá para 2025, 2026, esse yield aqui vai bater mais, com certeza, vai bater mais de 10%, tá? 10%. Lá para 2025. Até bem mais. A Petrobras, o pessoal olhando aí, o yield de quase 70%, né? Aqui é aumento de capital. Então isso aqui é irrelevante. Às vezes o pessoal acha que é brinde, né? Ah, tô ganhando ação, a empresa tá ganhando ação. Mas isso daqui a empresa vai emitir novas ações, tá? Só que você vai estar ganhando ação. Então isso aqui vai afetar o valor, a cotação da empresa. Porque não tem como a empresa ficar emitindo ação e continuar subindo, né? É relevante do ponto de vista ter o valor patrimonial, tá? Mas se a empresa continuar crescendo, é claro que a cotação vai voltar a valorizar. Aqui falando sobre os proventos, né? Então os proventos a gente vê aqui, Itaú até cresceu mesmo com essa PDD todo, Alpargatas veio fraquinho, Dexo caiu por conta do resultado, CPV, né? A margem bruta caiu, a EJA também teve aí resultado financeiro, Copa Energia agora também sofrendo, no caso de distribuição. E muitas dessas empresas aqui, ó, a Dexo ela sofreu agora um pouquinho por conta da inflação, né? Mas outras empresas, a EJA, saneamento, vou botar até um pontinho aqui, né? Vou botar um pontinho. A EJA, saneamento, a Copa Energia, NTS também, são empresas aqui que estão num estágio que tem espaço para crescer, tá? Mais crescimento. Então, quando elas estabilizarem aí, tende a pagar mais proventos. Na CCR, não. CCR eles já adquiriram participação agora. A tendência é esse fluxo ir crescendo ao longo do tempo, né? Um pouquinho mais. Os proventos, ó, o payout, mais uma vez, ó, o payout, que é o mais importante para a gente acompanhar. A gente vê que caiu aqui em 2020, 2021, agora parece que se manteve num nível próximo aqui de 2021, só que o lucro cresceu. Quando o lucro cresce, acaba que
os acionistas acabam recebendo mais. Mas a gente vê que em 2018, 2019, eles tiveram um payout bem alto, né? 2019 já reduziram um pouquinho. E isso aqui vai voltar a subir lá para 2025, tá? Então se a gente botasse aqui em 2025 uma projeção, eu chutaria aí que chegaria no payout aí na casa de 80%, pelo menos, tá? E isso aí vai refletir em um yield maior, tá? E um yield on cost cada vez maior também para quem for acionista, tá? Aqui o valor dos ativos, né, que a gente já viu. Falando, eles dão um desconto, né? Desconto Itaúsa, né? 19%. Mas aí a gente também teria que abater aquelas despesas operacionais da própria holding, né? Que a gente tem despesas, né? Tem despesas das empresas embaixo delas também. Então esse desconto não é tão realista, até é um tipo de desconto nominal, não é um desconto real, né? Mas enfim, a empresa vem diversificando suas operações e tal. Tem aí um descontozinho. Eles pegam aqui o valor de mercado das empresas, né? Pega aqui. Vamos subir aqui um pouquinho. A cotação da ação, tá? Multiplica aqui pelo número de ações, aí pega o valor de mercado, proporcionalmente à participação da Itaúsa, e aí você chega no valor de mercado proporcional da Itaúsa. Então, assim, a gente tem um valor de mercado aqui, proporcional aqui da Itaúsa de 91 bi. Itaú é um banco que tem mais de 100 bi de valor de mercado, aí tem XP, apagados e tal. Aí você pode ir comparando aí e ver o desconto, né? Porque o valor de mercado somado da participação da Itaúsa com o valor de mercado da Itaúsa, né? Esse aqui não é o valor de mercado da Itaúsa, eu acho que não, 82 bi. Não bate, né? Tem um desconto de 19%. Aqui histórico de desconto da Hold, né? A gente vê que já teve um desconto mais alto, segundo eles e tal. Agora até caiu um pouquinho. Evolução da base acionária. A gente vê que eles não emitem muito, tá? Não, isso aqui é o número de acionista, né? Não é emissão. Mas eu acho que a Itaúsa não emite muito, não. A base acionária é mais ou menos a mesma coisa. Auditoria e tal. Aí falando um pouquinho de cada empresa e tal. Eu não vou entrar nesse mérito, mas se vocês olharem aqui a Dexco, a gente vê que a margem despencou, a margem é EBITDA, tá? Isso aqui é efeito de inflação, ó, tanto no trimestre como no ano. Itaú, não sei se aqui eles vão estar do PDD. O Itaú, ele está crescendo também, ó. Carteira de crédito, tá? Tanto no quarto tri como no 2022. Agora eles seguraram um pouquinho por conta desse efeito macro. Aqui, ó, perda de esperada, né? Então aqui perda de esperada subiu no ano, ó, disparou 103% por conta aí desse cenário de inflação macro. Então a empresa também segura um pouquinho o payout, Itaú, a tendência é subir ao longo do tempo. Aqui é qual? A de baixo. CCR. CCR ainda está com um potencial de crescimento da receita, 52% cresceu no ano. Tem concessões aí com rodovias, aeroportos, mobilidade. Capex muito altinho, tá? Ainda. Reduziu a alavancagem, né? Porque está crescendo a EBITDA. Estava com uma alavancagem meio altinha, então pesa no resultado financeiro da empresa, tende a desalavancar ao longo do tempo. Qual é a próxima aqui? A EDGE Saneamento. A gente vê que a receita também está crescendo bastante, ó, porque a empresa está se tornando mais eficiente, aí, pegou a participação na SEDAI, né? Tanto no ano como no quarto TRI, 18%, 25% de crescimento. A margem EBITDA até sofreu um pouquinho aqui no trimestre, mas no ano a gente vê que subiu bastante. Então a empresa que está se tornando eficiente, mas está investindo em CAPEX. A alavancagem da é bem altinha, ó. Dívida líquida sobre isso 3,15 vezes, tá? Copa Energia, que é o volume no caso de... Não sei se aqui eles vão estar falando sobre o negócio, não. Deixa eu ver que a EBITDA também subindo bastante, o lucro deles ainda não é tão alto. CAPEX é mais comedido, mas ainda está altinho. NTS é a parte de gás, né? NTS tá bem legal, né? Mas eles têm uma dívida líquida bem alta, ó, 10 bi. Então acaba que pesa um pouquinho no resultado financeiro. Então essa estrutura de capital dessas empresas também está pesando um pouquinho no dividendo da Itaúsa, tá? Aí as participações da Itaúsa, novamente, balanço patrimonial, equivalência patrimonial. Então acho que basicamente foi isso daí da Itaúsa, tá? Eu gosto do case da Itaúsa, tá? Eu acho que Itaúsa tem tudo aí para melhorar bastante no futuro, só que tem que ter paciência, pessoal. Renda variável, assim como a gente está presenciando agora um cenário de queda, às vezes fica anos andando lateralizando, tá? A empresa aí, e aí você tem que ter paciência, porque você vai ter um retorno muito superior à renda fixa, né? Que o pessoal compara muito aí. Empresas multiplicando por 5, 3 vezes, 4 vezes, né? Só que assim, não é de um dia para o outro, né? Isso aí depende do cenário macro, né? Muitas vezes a empresa continua dando resultados muito bons, Itaú não vem com resultado bom, não vem com resultado ruim, não. Mas as empresas estão sofrendo um pouco contra o cenário macro.
Espero que eu possa ter contribuído de alguma forma. Peço para vocês deixarem o like, se inscrever no nosso canal, seguir nossa página no Instagram, comentar embaixo se tiver alguma crítica, alguma dúvida, até mesmo alguma sugestão. E se tiverem interesse no nosso serviço aí que eu venho prestando com outras páginas, clicar no link na descrição do vídeo aí que vocês podem ter mais informações. Valeu, forte abraço!